Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse que depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Concluindo o capítulo 27, a gente dividiu em 3 partes para poder perceber as riquezas desse momento. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão falar sobre este homem chamado José de Arimateia. Muitas pessoas não param para perceber o detalhe, mas é impressionante a riqueza do ensinamento que a gente pode perceber da parte de Deus através desse servo de Deus. Então, eu quero destacar aqui algumas características de José, aí da cidade de Arimateia. Primeiro, a Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus. Versículo 57 diz: José, discípulo de Jesus. Isso é muito interessante, irmãos, porque para se utilizar essa palavra, certamente esse homem tinha crido em Jesus, ele tinha tido a convicção de que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, uma certeza. Segundo, a Bíblia também diz que ele era membro do Sinédrio. Não aparece aqui, mas a gente vai ver isso nos outros evangelhos, que José de Arimateia era membro do Sinédrio. Então ele estava cercado pelaquela religiosidade vazia dos judeus daquele tempo, uma religião que não creu em Jesus. Ou seja, as pessoas todas perto dele, na sua grande maioria, não criam em Jesus. Inclusive, aqueles mais próximos dele, muitos estavam envolvidos até mesmo com a morte de Jesus, mas mesmo assim, ele tinha crido no Senhor. Esse homem é um exemplo para nós. E aí, uma outra característica dele, e aparece também em Lucas 23, versículo 51, a Bíblia diz que ele aguardava o reino de Deus. Esse homem, então, ele tinha toda a consciência, como um judeu sério para com Deus, de que Deus é o Senhor dos senhores, que o reino de Deus chegaria, que o Messias viria. Então José era alguém que aguardava o reino de Deus, aguardava a vinda do Senhor, e ele creu em Jesus como o Filho de Deus, se tornou discípulo de Jesus. Uma outra característica que a Bíblia fala de José de Arimateia é que ele seguia Jesus de maneira oculta. Também está nos evangelhos de que ele era um discípulo, mas ele não se expunha. Por que ele não expunha a vida dele? Lá no Evangelho de João diz que ele tinha medo dos judeus. Então ele, por estar num contexto cercado de religiosos, de autoridades, pessoas de influência, ele se escondia, mesmo com a fé dele verdadeira, sendo discípulo, sendo alguém que aguardava o reino. José de Arimateia, ele se ocultava, ele tinha medo de como os judeus poderiam tratá-lo.
E assim, a outra característica que aí o texto aparece de maneira muito clara, além de ser discípulo, Mateus fala que ele era muito rico. E não só Mateus, né? Na verdade, os outros evangelhos dão esse destaque. Versículo 57, olhe comigo. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, cidade onde ele era. Então, é importante a gente perceber isso, porque às vezes a gente acha que as pessoas ricas, de alguma forma a gente pode ter preconceito, até porque a Bíblia fala muito quanto ao perigo das riquezas, mas a Bíblia fala de pessoas ricas que creram em Jesus e que utilizaram aquilo que elas têm para servir ao Senhor, para o reino de Deus. O reino de Deus, ele é manifestado pelo poder de Deus, sustentado pela graça de Deus. São os fiéis que realmente Deus vai usar. E Deus vai usar pessoas que têm poucos recursos, mas Deus vai usar também pessoas que têm muitos recursos. Como é maravilhoso quando alguém que tem muito recurso se torna generoso para o reino de Deus. O privilégio é de quem serve. Não é uma questão de você achar que você é melhor porque você tem mais, mas é um privilégio, se Deus te deu muito recurso, de você ser muito generoso. A Bíblia fala que nós devemos ser ricos na nossa generosidade, e José de Arimateia é um exemplo disso. Irmãos, o que nós aprendemos com esse trecho do sepultamento de Jesus? Nós aprendemos que Deus vai usar pessoas limitadas para se manifestar em momentos oportunos no seu reino. José de Arimateia não é um grande exemplo para a gente ser seguido, para a gente seguir, no sentido que antes desse momento do sepultamento a gente não ouve nada dele. Então, não é a história de um homem que, como Pedro, estava já com ele, os outros apóstolos. Não, um homem que de repente tinha uma vida até um pouco amedrontada, mas que num momento como esse, a fé dele foi revelada. Num momento como esse, ele não teve medo, ele se expôs. Então, nós percebemos aqui, irmãos, que todos nós que servimos a Deus, temos também as nossas fraquezas, as nossas demandas, e isso não nos exclui desse lugar de ser discípulo de Jesus. José de Arimateia foi um homem limitado em muitas atitudes dele, mas que na hora que foi necessário, ele demonstrou seu amor por Jesus. Ele cuidou do corpo de Jesus. Ele recebeu, tomou o corpo de Jesus e colocou no seu próprio túmulo. Aqueles prisioneiros, os malfeitores que eram crucificados, geralmente eles eram enterrados em vala comum, rasa. Não tinha nenhum tipo de cuidado. Imagina? E ele se expôs e colocou no que ele tinha de melhor, investido, um túmulo que naquele tempo, então, poucas pessoas tinham na rocha, algo que era caro, de alto valor, que só os ricos poderiam ter, e ele entrega para cuidar ali do corpo de Jesus. É tremendo como que Deus usa pessoas para servi-lo dessa forma, né? Inclusive as mulheres, a gente percebe aqui que as mulheres serviam a Jesus com seus bens. No versículo que nós lemos ontem, versículo 56, fala entre elas. Ou seja, aqui fala de algumas Marias que aparecem aí, são tantas Marias no Novo Testamento que a gente até mistura às vezes, mas fala aí entre outras mulheres. E as mulheres parece que foram fiéis até o fim, onde os homens estavam amedrontados. A gente percebe então aqui que José de Arimateia é um exemplo para nós de pessoas limitadas, mas que servem a Jesus, e quando há uma necessidade, eles vão se expor, vão se colocar. E mais um ensinamento sobre José de Arimateia, a gente percebe também aqui nesse texto que Jesus tem amigos de quem a gente sabe muito pouco, a gente sabe nada sobre ele. Então aparece de repente, num momento tão importante, na crucificação de Jesus, um discípulo desconhecido. Nós não sabemos nada antes nem depois. Ele não se torna um grande líder na igreja lá em Atos, ele não escreve carta, ele não é alguém famoso, mas ele aparece aqui de maneira especial para demonstrar o amor por Jesus, de uma forma singular.
dentro dos seus recursos, dentro das suas possibilidades. Deus não espera que eu e você nos tornemos famosos ou façamos grandes coisas. O que Ele espera é que a gente seja fiel dentro das nossas condições e dentro da nossa realidade. Esse homem, nós nunca ouvimos falar dele, mas ele aparece aqui. Ele não era conhecido dos discípulos e ele nem era reconhecido pelas pessoas mais próximas como alguém que era de Jesus, mas o céu o conhecia. Irmãos, nós precisamos ser conhecidos pelo céu. Nós precisamos ser pessoas que Deus conhece, para que no dia do juízo Jesus não fale para nós que a gente fez muitas coisas, mas Ele não nos conheceu. Vai ser muito interessante quando a gente estiver diante do Senhor na eternidade. Nós vamos ver muitos discípulos que a gente jamais imaginou, pessoas com pouca expressão diante dos homens, e que num momento perigoso como esse, do sepultamento de Jesus, ele se expôs. Eu creio realmente que algumas pessoas no reino de Deus, elas têm uma vocação para um lugar de projeção pública. Há pessoas que Deus vai usar e eles vão se tornar famosos, conhecidos. Mas no reino de Deus, Deus tem milhares e milhares de pessoas que vão ser usadas pelo mesmo Espírito Santo e não vão ser famosos, não vão ser reconhecidos pelos homens. José de Arimateia é um exemplo para mim e para você. Nós não devemos almejar uma vocação que Deus não tem para nós. Nós devemos ser gratos e satisfeitos em Deus, de ser usado por Ele, apesar das nossas limitações, ou talvez ser usado por Deus e nunca ser reconhecido por ninguém. O mais importante, irmãos, é que a gente seja fiel a Ele e que o nome do Senhor esteja sendo glorificado. Aqui, a glória era de Deus, de ter, de alguma forma, usado a vida de José de Arimateia para cuidar do corpo do nosso Senhor Jesus, no momento onde ninguém queria se aproximar ou usar, fazer qualquer outra coisa. E aí, irmãos, para a gente concluir, vamos comentar um pouco aí a partir do versículo 62. O versículo 61 diz que Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, provavelmente a mãe, de Tiago e João. E é curioso que Mateus não fale de Maria, mãe de Jesus, mas ela estava, a gente sabe, também ali no momento da crucificação, assim como João. Mas aqui, a partir do versículo 62, diz que no dia seguinte, que é o dia da preparação, houve uma preocupação dos sacerdotes e fariseus. Eles se preocuparam com algo, irmãos. Eles falaram: esse Jesus disse que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, é impressionante que os discípulos não conseguiram crer nisso, mas os inimigos de Jesus ficaram com medo, preocupados. E eles tentaram de alguma forma dificultar ao máximo que o corpo de Jesus pudesse ser, segundo eles, roubado e uma história fosse inventada de que Jesus ressuscitou. Ou seja, eles tinham um certo medo e eles sabiam que alguma coisa podia acontecer. É impressionante esse esquema dos homens para tentar impedir uma manifestação da glória de Deus. O homem maligno, ele faz de tudo para negar a realidade de Deus, da ação de Deus, da glória de Deus, do propósito de Deus. Ele nega até o fim. O homem que está com o coração fechado, ele vai fazer de tudo para dizer que não teve milagre, que não foi Deus, que foi coincidência. O homem maligno, o nosso coração, irmãos, perverso, se não for convertido a Jesus, ele vai tentar fazer de tudo para denegrir a verdadeira obra de Deus. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que Deus permitiu tudo isso. Olha o que eles fizeram, para dificultar qualquer imprevisto. O versículo 54 diz: mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia. Sabe o que eles fizeram? Colocaram guardas ali, uma escolta ao redor, e mandaram selar a pedra. Esse selo era um selo que o Império Romano colocaria, que qualquer movimento teria que violar esse selo, dificultando o máximo. Agora você imagina se você é um discípulo de Jesus e olha essa situação e você diz: poxa,
Deus vai ressuscitar Jesus, pode ressuscitar, mas eles estão dificultando. Não, irmãos, eles não estão dificultando. Toda tentativa do homem de dificultar a obra de Deus vai ser usado para uma glória ainda maior do Senhor. Deus permitiu que fosse assim, para que ficasse mais evidente ainda a ressurreição. Então, todo esquema que o homem usa para tentar impedir a obra de Deus, Deus usa para a sua própria glória. Toda tentativa dos judeus aqui de dificultar, evidenciou mais ainda a glória de Deus, porque aqueles soldados viram, porque o selo foi quebrado, e porque Jesus ressuscitou, e nada pode impedir a verdadeira obra do Espírito Santo. Nada. Os homens tentaram aqui tornar impossível qualquer tipo de intervenção de Deus ou humana. Sabe o que Deus fez? Deus tornou impossível não se provar a ressurreição. Deus fez com que a ressurreição se tornasse algo impossível de ser negada. E os irmãos sabem que aqueles soldados que viram o anjo, que viram a pedra removida, eles tiveram que ser subornados para poder contar outra história, ou seja, uma narrativa falsa, que até hoje muitos creem. Você sabe que tem muitos que creem que Jesus não morreu, que foi um desmaio, e que pegaram o corpo dele. Imagina, uma pessoa desmaiada, teria que ser socorrida, e teria que se inventar uma história terrível, e essa história mudar a vida desses apóstolos medrosos. Irmãos, o que muda a nossa vida é o encontro com Jesus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou, e amanhã vamos falar da ressurreição. Mas, irmãos, nenhuma investida humana, nenhuma mentira da mídia, nenhuma investida dos governos malignos vai impedir o reino de Deus de avançar. Que prejuízo que os judeus trouxeram aqui para a ressurreição? Nenhuma, pelo contrário, se tornou mais claro ainda o poder de Deus. Que prejuízo teve a morte de Estevão lá em Atos? A gente pode pensar, puxa, Estevão poderia ter sido usado por Deus durante tantos anos, morreu tão novo. Então, sabe qual foi o prejuízo? Atos 8:1. Por causa da perseguição através de Estevão, a igreja foi espalhada e foi pregando o evangelho por Judeia, Samaria e por todos os lugares. Ou seja, o prejuízo foi das trevas. O tempo que a gente vive hoje, enfrentando uma pandemia mundial, né? Algo que assusta as nações, o reino de Deus continua e continuará avançando. Por quê? Porque o nosso Senhor reina, Ele está no trono. Não temas, essa é a palavra de Deus para nós. Não devemos ter medo, não devemos ter medo da frustração que os homens tentam trazer sobre a obra de Deus, sobre a perseguição que vem contra nós. Deus está no trono, irmãos, tudo está debaixo do seu governo, até as intenções dos homens de prejudicar o reino de Deus. Deus permite, o que parece ser contra nós, Deus vai usar em nosso favor e para a glória dele, se nós permanecermos olhando para Jesus. A escolta dos soldados, o selo da pedra, até o que a gente não entende, Deus vai usar todas as coisas para o seu louvor, para a sua glória. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque a palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos encoraja. Pai, nós oramos nessa manhã, que nós sejamos como José de Arimateia, ou como essas mulheres, que serviram ao Senhor até o fim, que aproveitaram oportunidades para manifestar a sua fé. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos dedicar tudo que nós temos, somos, para o teu louvor, para a tua glória, para o teu reino. Pai, também nós queremos aprender com este momento da ressurreição, de que aquilo que os homens fazem, tentam, aquilo que eles armam de esquemas para tentar impedir o avanço da tua obra, não vai ser possível de parar a obra do Senhor na nossa vida, nem nas nações. Eu oro nessa manhã que essa palavra renove a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.